A paz do Senhor, queridos irmãos, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 21, para nós lermos a partir do verso 8, que diz assim: E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com meu filho, com Isaque. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: Não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, tomou um pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: Que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço, que cresceu e habitou no deserto, e foi flecheiro, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher da terra do Egito. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, vemos que o deserto é mais do que um lugar geográfico. É muitas vezes um símbolo de solidão, de abandono e até de morte. Quem fosse lançado ao deserto estava entregue ao calor do dia, ao frio da noite, à ausência de caminhos e à completa escassez de esperança. O deserto era onde a vida era esvaziada de sentido. Mas ali também era o lugar onde Deus falava. Agar já sabia disso. Ela já havia estado ali uma vez, grávida, solitária, ferida. Naquele dia Deus a encontrou e ela lhe deu um nome com muita ousadia: Tu és o Deus que me vê. Agora Agar está de volta ao deserto, só que desta vez com um filho adolescente que tem fome, sede e medo de morrer. E aí não há um poço à vista, só areia, lágrimas e a sensação que tudo terminou. Ela se afasta do menino porque não suporta vê-lo morrer. E é aí onde o texto muda, porque o céu se inclina para ouvir o choro de um garoto abandonado por seu pai, embora de forma muito custosa, e para atender ao clamor silencioso de uma mãe rejeitada. E nós descobrimos que o nosso Deus é Deus dos esquecidos, dos injustiçados, o Deus que ouve, que vê e que age. Talvez alguém aqui esteja vivendo o próprio deserto hoje, se sentindo excluído, descartado, mal interpretado, esquecido. Mas olhamos para esse texto para lembrar: o mesmo Deus que viu Agar, que ouviu Ismael e que abriu um poço no meio da sequidão, é o Deus que ouve também o nosso clamor. E nós podemos olhar para o texto de Gênesis 21 e ver aqui 3 ações poderosas de Deus que ele continua realizando hoje a nosso favor. Primeiro, nós vemos que Deus ouve o clamor dos rejeitados. O texto vai nos dizer que Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar. A festa de desmame de Isaque deveria ter sido um momento de alegria para toda a família, mas se tornou um momento de crise na vida de Ismael. Sara viu o jovem zombando e a sua reação foi expulsá-los dali.
Abraão ficou perturbado. Que pai não ficaria? Mas obedeceu à orientação divina. Na manhã seguinte, Agar e Ismael foram expulsos, com apenas alguns pães e uma vasilha de água. No deserto, a água acabou. Agar colocou o menino, um jovem adolescente, debaixo de um arbusto e se afastou para não vê-lo morrer. O texto é muito interessante porque destaca o ver e o ouvir. A mãe não quer ver, se afasta o suficiente para não ouvir. Mas então acontece algo extraordinário. Deus ouviu o choro do menino. E não diz porque foi alto, ou porque foi eloquente, ou porque foi acompanhado de promessas. Deus simplesmente ouviu. O nome Ismael significa Deus ouve. E nós vemos aqui Deus manifestando isso de forma literal, mostrando que não está surdo ao sofrimento daquele jovem rejeitado, nem indiferente às lágrimas de sua mãe desesperada. E chama Agar pelo nome, restaurando sua dignidade no momento de maior humilhação. Aqui nós entendemos, Deus ouve clamores que ninguém mais escuta. O céu responde não à eloquência, mas à necessidade que temos quando clamamos a Deus. E na nova aliança, nós descobrimos que Jesus é o cumpridor perfeito desta verdade. Ele é o Deus conosco, o Emanuel. E Hebreus capítulo 4, verso 15, nos lembra que nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, mas sem pecado, e agora ele diz: aproximemo-nos, pois, do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça no momento de necessidade. Jesus conhece a rejeição porque ele mesmo foi rejeitado pelos homens, mas porque ele passou por rejeição suprema, ele pode ouvir e compreender perfeitamente o nosso clamor. Hoje, talvez você esteja passando por um grande momento de dificuldade e rejeição, mas saiba que há um Deus que ouve cada suspiro, cada lágrima, cada oração que você proclama. A segunda coisa que vemos no texto é que Deus revela a provisão que nós precisamos. No verso 19, o texto diz que Deus abriu os olhos de Agar e ela viu uma fonte e encheu a vasilha de água. O deserto é um lugar muito seco, todos sabemos, a água acabou e a sede é desesperadora. Porém, Agar não estava vendo. Deus viu a necessidade, Deus viu o que eles estavam fazendo ali, Deus viu a água que acabou, mas ela não estava vendo. A necessidade era tão grande que estava cega. E o que Deus fez não foi abrir um poço, mas abrir os olhos de Agar para o poço que já estava ali. A fonte já estava ali o tempo todo. O momento exato que Deus abre os olhos é para ela ver a provisão que ele já tinha preparado. E aqui nós entendemos, queridos, Deus frequentemente já preparou a resposta antes da crise. É o desespero que nos cega para não vermos a provisão divina. Mas nós precisamos que Deus abra os nossos olhos e entender que Ele tem todo o recurso e que eles já estão prontos. Nós só precisamos buscar de Deus que abra os nossos olhos para ver aquilo que Ele já fez. O Senhor Jesus ensinou os seus discípulos dizendo que Deus cuida de cada um de nós, assim como cuida dos lírios do campo, das aves do céu, Ele também cuida de nós e Ele diz, então não andeis ansiosos. Vosso Pai sabe do que vocês precisam. Jesus viu a necessidade de uma grande multidão antes que eles se expressassem e multiplicou os pães para suprir esta necessidade. Para você que está no deserto da necessidade hoje,
Deus conhece sua necessidade, sua sede emocional, espiritual ou física. E Ele é a fonte inesgotável que pode saciar a sua necessidade. Peça a Ele para abrir os seus olhos espirituais, para ver a provisão que Ele já preparou. E ainda nós olhamos para o texto e vemos um Deus que age para cumprir o seu propósito. Deus havia dito a Abraão: não se preocupe, porque deste menino eu farei também uma grande nação. E agora, quando a sede, o desespero passou e Agar pode pensar novamente e entendendo agora que Deus estava com eles, porque essa é a frase mais extraordinária do texto, Deus estava com o menino. Ele cresceu e viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Não diz apenas que Deus visitou-os naquele momento, mas que Deus estava com ele. Uma presença constante, contínua, transformadora. Por quê? Porque Ismael era um homem piedoso? Não. Porque a sua mulher era uma mulher de oração? Não. Porque Deus havia feito uma promessa e Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Ismael não apenas sobreviveu no deserto, ele prosperou ali. Tornou-se um habilidoso flecheiro, desenvolveu suas capacidades, construiu uma vida. O lugar que deveria ter sido seu túmulo tornou-se sua escola de treinamento. E aqui nós entendemos algumas questões importantes. Deus muitas vezes não nos tira do deserto, nos capacita para viver nele. Isso revela um agir intencional de Deus. Agora, o que é importante não é apenas se estamos ou não no deserto, mas a presença de Deus, que é mais decisiva do que a mudança de cenário. Deus usa desertos para formar caráter, vocação, e onde Ele está, não há abandono definitivo. Eu sei o que é ir para um lugar que você não gostaria de ir e estar ali se sentindo abandonado, sem provisões. Mas neste lugar, conheci a provisão de Deus de uma forma extraordinária. E nós vemos que em Cristo, as promessas de Deus, elas se cumprem perfeitamente. Deus havia prometido a Abraão que cuidaria daquele descendente e ele cumpriu. Dali surgiram as tribos árabes e hoje milhões de pessoas podem traçar sua linhagem até este jovem que quase morreu no deserto. Na nova aliança, Cristo é o maior cumpridor das promessas de Deus, aquele que prometeu estar conosco todos os dias, que morreu para nos salvar, ressuscitou para nos justificar, intercede por nós junto a Deus e voltará para nos buscar. E assim como Deus estava com Ismael e ele prosperou, Jesus prometeu de uma forma muito mais ampla: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se Cristo está conosco todos os dias, então Ele transforma nossos desertos em lugares de crescimento. Ele nos dá não apenas a capacidade de sobreviver, mas Ele nos transforma, nos capacita, nos dá habilidades nos momentos de dificuldades que enfrentamos. A história de Agar e Ismael no deserto revela o caráter de um Deus extraordinário. Um Deus que não mudou, um Deus que ouve o choro, um Deus que abre os olhos para vermos a sua provisão, um Deus que está com aqueles com quem ele tem uma aliança ou aqueles a quem ele faz promessas. E em Cristo essas verdades se tornam ainda mais gloriosas. Deus ouve o nosso clamor e em Cristo se tornou alguém que também passou pelo deserto para compreender perfeitamente a nossa dor. Deus não apenas vê a nossa necessidade, mas em Cristo Ele tem a provisão eterna de tudo o que precisamos. Deus não apenas age em nosso favor, mas deu o seu Filho para garantir a nossa salvação
e a eterna presença dele conosco. Talvez você hoje esteja se sentindo como Agar e Ismael, rejeitado, abandonado, sem esperança, mas saiba que o mesmo Deus que transformou a história desta mãe e seu filho também pode transformar a sua história. Por meio de Cristo, ele pode transformar completamente aquele que se volta para ele. Assim que hoje você também clame a Deus, que ele abra os seus olhos e que você esteja com ele, esteja nele. Porque se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram. Paulo diz, tudo se fez novo. Ele, o Senhor, nos convida para confiarmos nele, para clamarmos a ele e para experimentarmos a sua presença pela fé em Cristo Jesus. Este dia talvez começou como um dia de deserto, mas certamente se transformará num dia de provisão, num dia de esperança, num dia de graça de Deus para a sua vida. Que Deus te abençoe e que esta palavra esteja guardada no seu coração.